Nós damos início à cerimônia de lançamento da BV Trade, que está sendo transmitida ao vivo na internet e pode ser acessada pelo website da BV Rio, www.bvrio.org. Criada há um ano, a BV Rio conta com parceiros institucionais estratégicos que acreditam no desenvolvimento de mercados de ativos ambientais como forma de estimular o cumprimento de obrigações legais. No governo estadual, a instituição parceira, desde a primeira hora, tem sido a Secretaria do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. E, representando a Secretaria Estadual do Ambiente, convidamos a fazer uso da palavra a anfitriã desta cerimônia, subsecretária de Economia Verde do Estado do Rio de Janeiro, Suzana Kahn. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço muito a presença de todos aqui. Esse evento, né, da BV Trade, que é uma das primeiras, né, iniciativas da BV Rio, que é uma parceria nossa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, do município do Estado do Rio de Janeiro. Essa plataforma, né, que eu acredito que o Pedro vai explicar melhor, né, do que se trata, de créditos de reserva ambiental, CRA, eu acho que é uma iniciativa assim, muito importante. Além de pioneira, original, audaciosa, eu vejo para a gente, né, da Subsecretaria de Economia Verde, como uma ferramenta fundamental, é um primeiro passo para realmente a gente ter a questão da economia verde, os instrumentos de economia verde, finanças verdes, enfim, a gente ter realmente um mercado ambiental. Eu acho que, através desses créditos de reserva ambiental, a gente começa a dar partida para um mercado ambiental, para dar valor para a questão do ambiente, para os nossos recursos naturais, que, na realidade, é o que trata a economia verde, que nada mais é do que nós, de fato, darmos valor aos recursos naturais, é que a gente realmente desenvolva uma economia, né, a gente continue tendo um desenvolvimento, que é o que interessa para o Estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, enfim, para todas as regiões, ter um desenvolvimento, mas incorporando também nesse desenvolvimento o nosso capital natural, né, que o capital natural costuma não ser considerado. Eu acho que isso é muito importante, para o Rio é muito importante, tendo em vista até que nós temos aqui uma reserva razoável de Mata Atlântica. Uma das coisas que eu vi, né, que a gente está trabalhando, aí a BV Rio está trabalhando, são com 3 biomas importantes: Amazonas, o bioma amazônico, o Cerrado e a Mata Atlântica. Permite que a gente também tenha toda uma relação com outros estados, que também é uma coisa que é extremamente importante, que a questão ambiental não tem fronteira, né? A gente tem que realmente trabalhar junto. A gente espera que a nossa regulamentação do Estado do Rio de Janeiro esteja pronta no que vem, né, como a gente vai realmente tratar a questão de reserva legal, se adequar ao Código Florestal. Cada estado vai se adequar, se regulamentar da maneira, né, tendo a sua especificidade. E, nesse sentido, a plataforma que está sendo lançada hoje permite essa adequação. Cada estado vai ter sua própria regulamentação. Fora isso, a gente também está trabalhando no sentido de regulamentar a questão do carbono, que é um outro ativo. Então, com isso, a gente começa a ter vários ativos ambientais, e, como já dizia o Pedro, uma das suas palestras, sempre fala que o grande, né, barato é realmente tornar o passivo ativo, né? Desde a primeira vez que nós começamos a trabalhar nesse sentido, era tornar, né, o passivo, né, que você carrega num grande ativo para os estados, para o Brasil. E, falando sobre essa frase, né, que a gente vem comentando há mais tempo, também eu acho que esse é um momento não apenas, né, de lançar a BV Trade, de mostrar essa nova plataforma, mas também de celebração de um ano, né, de parceria nossa, né? Tem um ano que a BV Rio foi criada, foi constituída, há um ano que nós estamos trabalhando em cima
dessa definição de ativos ambientais. E eu acho que isso realmente é um primeiro passo muito importante, como eu falei, para que a gente coloque a economia ambiental, valoração ambiental, o mercado ambiental dentro realmente do desenvolvimento econômico, dentro de uma ótica de mercado e, de fato, tornar isso dar valor. Eu acho que agora a gente está mostrando, através desse mecanismo, através desse instrumento, que o meio ambiente ele tem valor. Obrigada. A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida pelo Banco Mundial como cidade piloto para o seu programa de baixo carbono. E o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos é o ponto focal do governo municipal nesta iniciativa. O IPP é a instituição municipal parceira da BV Rio e também transmite em seu site esta cerimônia online ao vivo. Passamos a palavra à presidente do Instituto Pereira Passos, Eduarda Larroque, que apoiou a criação da BV Rio. Que apoiou a criação da BV Rio ainda quando era secretária municipal da Fazenda da cidade do Rio de Janeiro. Bem, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui para o lançamento da BV Trade. Bem, como já foi dito, eu, enquanto secretária de Fazenda, fiquei há 3 anos e meio à frente da Secretaria Municipal de Fazenda, e uma das minhas bandeiras muito fortes sempre foi a revitalização do setor financeiro no Rio de Janeiro. Eu acredito muito no setor financeiro como um promotor fundamental de desenvolvimento sustentável. Acho que, no passado, a gente teve um processo de intermediação financeira para o desenvolvimento econômico, e agora eu vejo o mercado financeiro como um parceiro fundamental para o que todos nós queremos, que é desenvolvimento sustentável. Então, isso foi um trabalho. Eu costumo brincar, Suzana, que a questão da linguagem e a tentativa de juntar mundos muito diferentes. Então, estávamos Suzana, Walter, a Alessandra, minha chefe de gabinete, e eu conversando sobre como criar instrumentos financeiros para estimular o desenvolvimento da economia verde no Estado, mas falando linguagens um pouco diferentes, os REDs, os CAPs, linguajar de derivativos, enfim, o Walter sempre transitou bem. E a gente estava um pouco batendo cabeça aí com relação a como criar isso, e eis que surgiram os irmãos Moura, o Pedro e o Maurício, que justamente já eram os tradutores desse linguajar. Então, assim, eu acho que para o mundo de se desenvolver, a gente precisa de muita articulação entre órgãos de governo, muita articulação entre o privado, o público e o terceiro setor. Eu costumo dizer que a gente precisa criar uma estrutura de governança para avançar nessa agenda de sustentabilidade. A gente precisa criar uma estrutura de governança de transparência para o que eu chamo de parcerias público-privadas e com o terceiro setor. Eu acho que só assim a gente consegue evoluir nessa agenda de sustentabilidade. E, enfim, em agosto desse ano, assumi um novo desafio, a presidência do IPP, que é o Instituto Pereira Passos, e eu brinco que IPP também pode ser informação, planejamento e prática. O IPP é sonho de consumo ou de investimento, que é melhor, mais sustentável, para quem quer trabalhar com política pública. A gente tem toda a base de informações da cidade. A gente, como foi dito também, é o órgão municipal que faz essa parte toda de avaliação desse modelo de controle de emissão do Banco Mundial, grande parceiro Nelson, aqui Moreira Franco. Então, assim, o IPP, eu quero transformar o IPP num integrador de política pública. A gente conseguiu alavancar muito, aumentar muito o total de orçamento da prefeitura, e agora eu acho que a gente pode ajudar bastante. O IPP tem um papel fundamental para ajudar na melhoria da qualidade do gasto público e na integração das iniciativas. Então, assim, eu queria falar que é um prazer enorme trabalhar com o pessoal da BV Rio, pessoal super produtivo, dá gosto de ver. Agora, juntando o Márcio, que era meu ex-sócio na empresa de tecnologia que eu tenho, que desenvolveu o sistema, que a gente vai ver aqui, eu tenho certeza que é da melhor qualidade. Então, queria parabenizar a BV Rio por esse ano assim, de grande inovação, parceiro fundamental nessa nossa agenda de sustentabilidade. Obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente executivo da BV Rio, Pedro Moura Costa. Estou até encabulado com tanta
Tantos parabéns aqui. Vamos ver se isso aqui funciona. Ops, aqui vai. Bom, deixa eu ver. Exatamente um ano atrás, a gente estava exatamente nessa sala com essas mesmas pessoas e, em vez de eu falando, estava aqui nosso amigo Carlos Mink, secretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, e inaugurando essa parceria que a gente mencionou. A Marina Grossi, que está mais uma vez aqui prestigiando a gente, uma das nossas conselheiras, e aí começou uma atividade, né, frenética ao longo desse ano de botar isso para frente. Nossa, eu e Maurício, a gente olhou um para a cara do outro, caramba, como é que a gente vai fazer isso acontecer? Prometemos, todo mundo viu, agora temos que fazer alguma coisa. E, só para relembrar o que a gente está, né, se propondo a fazer. Uma Bolsa de Valores Ambientais com atuação nacional, apesar de ser no Rio, se chamar Rio, mas é uma bolsa nacional, e com a missão de criar mecanismos de mercado para facilitar o cumprimento de leis ambientais. Quer dizer, era uma missão, né, com tremendo mérito, mas uma missão quase impossível. Bom, a primeira pergunta que fizeram várias vezes é por que uma bolsa ambiental? Por que você precisa de mecanismos financeiros, né? Já existem leis, é só fazê-las cumprir. E duas razões para tal. A primeira, né, é que os mecanismos de mercado engajam uma gama grande de pessoas e ajuda a explorar a vantagem comparativa de diferentes grupos em prover serviços ambientais que servem para o cumprimento da lei. Em alguns casos, isso é a curva de custo de redução de carbono aqui do Estado do Rio de Janeiro, que a Suzana e o pessoal do Estado estão usando para balizar as metas do sistema de comércio de carbono que eles vão lançar no ano que vem. E, basicamente, quer dizer, aquela linha verde é o custo. Alguns têm os custos altíssimos, outros têm os custos, né, às vezes, até negativo. E, quando você permite esse trade, você permite que a média torne-se mais baixa do que se você forçasse todo mundo a fazer internamente. Uma outra vantagem de mecanismos financeiros e que podem ser comercializados através de uma bolsa é exatamente a capacidade de você agregar participantes que estão distribuídos pelo país afora. Como vocês vão ver daqui a pouco, a gente está abrindo um mercado que tem participantes desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. E é quase impossível você trazer todo mundo, né, botar todo mundo na mesma mesa e começar a discutir, a negociar. E a Bolsa, basicamente, aproxima esses compradores e vendedores do país afora e facilita o desenvolvimento de um mercado. Só para relembrar também o que é, né, como é que ele está estruturado, porque nem todos vocês estiveram aqui no ano passado, mas a Bolsa Verde do Rio, a BV Rio, é uma associação civil sem fins lucrativos, com uma Assembleia Geral e um Conselho Deliberativo que a gente deliberadamente dividiu em câmaras né, com diferentes setores da sociedade, para dar uma representatividade. Então, temos empresas, ONGs, quer dizer, sociedade civil, cidadãos, e no Conselho Consultivo nós temos o governo. Embaixo temos uma secretaria executiva que lida com duas atividades, mas eu vou mencionar isso daqui a pouco. Para concluir, então, no Conselho, na Câmara Empresarial, a gente tem o CEBEDS, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, representado pela Marina Grossi, que é a presidente executiva, o FUNBio, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o FBDS, o Sérgio Bessemann, a E2 é a nossa holding, que é representada pelo Maurício, e na Câmara Governamental, o Estado e o município do Rio de Janeiro, representado pela Suzana e a Eduarda Larroque, respectivamente. Bom, além desse conselho, né, que a gente escolheu a dedo essas instituições para estarem com a gente desde o início, nós entendemos que, quer dizer, a Bolsa Verde só vai ter escala se a gente criar parcerias. Quer dizer, a gente quer que a Bolsa Verde esteja integrada às necessidades da sociedade, dos vários governos. A gente começou com essa
Eu botei aquela foto ali em cima só para dizer que eu também estava naquela mesa. E estava ali assinando aquele convênio com o Estado e o município. A gente continuou explorando essas parcerias e expandindo. Quer dizer, então, na Rio+20, a gente assinou com o Estado do Amazonas, a gente assinou uma parceria com o Estado do Pará, com o município de Paragominas, que é um município muito pioneiro na Amazônia, exatamente para começar a ter mais a permeabilidade, projeção em diferentes partes do Brasil. Esses convênios eles não têm nenhum ônus para o Estado, quer dizer, isso foi parte da nossa a missão era desonerar o Estado. Então, apesar de a gente ter essas parcerias todas, a gente não tem nenhum repasse financeiro do Estado para a gente. A Bolsa Verde, a médio prazo, quer dizer, tem que se tornar autossuficiente em termos de geração de caixa e receita, mas, nessa fase inicial, nós conseguimos o apoio de várias instituições que foram muito generosas em apoiar a gente no início dessa trajetória. A E2 é a nossa holding, mas o Swiss Development Corporation, que é parte do governo inglês, apoiou estudos sobre efluentes industriais. A Embaixada Britânica, através do o FCO, o Foreign and Commonwealth Office, que está aqui, inclusive, representado pela Paula Walsh, foi instrumental nos primeiros dias da Bolsa. O Climate and Land Use Alliance e o Climate Works estão agora também nos apoiando. Em termos de atividades, as atividades da Bolsa podem ser agrupadas em dois grupos. Quer dizer, o primeiro é o desenvolvimento de ativos ambientais. Não adianta a gente criar uma Bolsa para a gente não ter nada para botar lá dentro. E isso é um trabalho de grupos de trabalho, é uma atividade de grupos de trabalho. Esse foi dos primeiros grupos de trabalho falando sobre floresta ainda no início desse ano. E, em paralelo, quer dizer, através desses grupos de trabalho, a gente identifica quais são as leis que podem ser transformadas em ativos ambientais, a gente tenta entender quem está interessado nisso, como que está interessado, como que a gente pode interagir com esses atores da melhor maneira possível. Em paralelo, a gente tinha que criar uma plataforma de negociação. Falamos com bolsas e provedores de serviços pelo mundo afora e resolvemos fazer internamente. O Márcio Barros, que era ex-sócio da Eduarda, se juntou a nós e daqui a pouco a gente vai apresentar o resultado desse trabalho intenso que a gente fez junto com ele nos últimos 6 meses. Bom, estamos falando de ativos ambientais, mas quais são? E, quer dizer, através desses grupos de trabalho e conversas com os diferentes atores do governo, a gente identificou alguns que vão ser os primeiros. Quer dizer, no início do ano que vem, a gente vai estar trabalhando com, por exemplo, créditos de logística reversa, que são créditos relacionados à coleta de resíduos e reciclagem de resíduos, uma lei nacional que necessita desse tipo de mecanismo para funcionar. O mercado de carbono foi o primeiro que a gente se dedicou. A primeira metade desse ano, a gente gastou bastante tempo tentando entender como é que a gente podia apoiar a iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, que quer ser um pioneiro em termos de criar um cap and trade, um mercado de cotas de emissão de CO2 aqui para o Estado, que serviria como um piloto, ou servirá como um piloto para um sistema nacional. Como a Suzana mencionou, quer dizer, isso é algo que está em andamento e, quem sabe, a gente consegue botar isso no ar na segunda metade do ano que vem. Esse sistema de cotas, ele também, pelas discussões iniciais com o governo, ele aceitará crédito de carbono, quer dizer, aqueles créditos que você planta uma árvore, você certifica, você importa esses créditos para um sistema de cotas de carbono que acontecerá aqui. Outra coisa que me perguntam muito, crédito de conservação florestal, o famoso REDD. Quer dizer, a gente tem todo o interesse em colocar REDD ali dentro, quando isso for regulamentado, aceito pelo governo federal. Agora, existe um grande problema com os mercados de carbono hoje, que eles estão em baixa. Quer dizer, os créditos de carbono internacionais já tiveram a 20 euros, agora estão a 50 centavos. Mesmo que você possa lançar crédito de REDD hoje, a demanda é muito pequena. No entanto, existe um mecanismo aqui no Brasil, criado pelo Código Florestal, que são as cotas de reserva ambiental. E isso é um mecanismo, dentro da lei florestal, que permite a compensação
entre aqueles que não têm reserva legal, aqueles que precisam ter reserva legal. E, a nosso ver, isso é um mercado enorme e de enorme importância para o cumprimento dessa lei florestal. Eu queria passar agora para o Maurício para explicar um pouco mais o que a gente vai fazer nesse sentido. Maurício Moura Costa, cofundador da Bolsa Verde, não é mera coincidência que a gente tem o mesmo sobrenome. Bom dia a todos. Pegando de onde o Pedro deixou, as cotas de reserva ambiental. Cotas de reserva ambiental são um instrumento criado pelo Código Florestal Brasileiro que tem como propósito auxiliar o cumprimento da obrigação de reserva legal. Reserva legal. O Código Florestal Brasileiro prevê que todo imóvel rural no país deve manter uma parte da sua área com cobertura vegetal, com vegetação natural. Essa parte da área, esse percentual, ele varia de acordo com a região do país, indo de 20% numa boa parte do país até chegando a 80% nas áreas de floresta amazônica, as áreas da Amazônia Legal. Ocorre, no entanto, que a maior parte, uma boa parte dos imóveis rurais do país tem um déficit de reserva legal. As áreas produtivas, de modo geral, as áreas de produção agrícola, agropecuária, têm a maior parte da sua área dedicada à produção, de modo que falta o cumprimento da reserva legal, e é nesse sentido que foi criada a CRA, a Cota de Reserva Ambiental. A Cota de Reserva Ambiental é um título que é emitido pelo órgão ambiental de cada estado, um título que representa uma determinada área de cobertura vegetal de um imóvel, uma área que é em excesso à reserva legal do próprio imóvel. Então, esse excedente de reserva legal ele pode ser certificado e dar lugar à emissão dessa cota, da CRA. A CRA, então, por sua vez, ela pode ser usada para o cumprimento da obrigação de reserva legal de uma outra propriedade, uma propriedade que esteja inteiramente dedicada à produção, por exemplo. Ela não tem uma área de floresta. Esse produtor ele tem duas possibilidades: ele pode replantar ou deixar recuperar aquela área, reduzindo a sua área produtiva, ou ele pode usar a CRA, que representa a reserva legal que está constituída em outro imóvel. E aí nós entramos no sistema de compensação da reserva legal, que você pode achar uma propriedade perto da sua, um vizinho, na sua área, na sua região. Você pode procurar isso no seu estado, que é um dos limites que o Código permite. No entanto, existem mais de 5 milhões de propriedades, 5 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil, dos quais estima-se que mais de 4 milhões precisem ainda se adequar à obrigação da reserva legal. A estimativa é que existe 1 milhão de propriedades com excedentes de reserva legal, e isso tudo cria claramente, quer dizer, uma necessidade, a necessidade de você organizar um mercado entre os diversos compradores e vendedores, e é esse, então, o propósito que a gente se empenhou nos últimos, ao longo desse ano, a criação de um mercado nacional de cotas de reserva ambiental. E para promover e fomentar esse mercado é que nós desenvolvemos a BV Trade, estamos lançando hoje, a plataforma de negociação da BV Rio.
A BV Rio veio para nós, né, pela a expertise que eles têm em trabalhar mesmo essa questão de ativos florestais. O Código Florestal Brasileiro estabelece obrigações para assegurar que a exploração do nosso solo, seja para pecuária, agricultura ou exploração madeireira, conviva harmônica e sustentavelmente com a biodiversidade, os nossos recursos hídricos e o nosso clima. Entre essas obrigações estão a preservação de áreas de proteção permanente e da reserva legal. A reserva legal é um dispositivo da lei brasileira, do Código Florestal, que exige do proprietário rural e de cada propriedade que uma parte desta propriedade seja deixada com cobertura vegetal, de forma a proteger uma parte dessa propriedade. No entanto, existe hoje uma grande quantidade de imóveis rurais com déficit de reserva legal. Para se adequar à lei, estes imóveis têm diferentes opções. Uma delas é recompor a reserva legal através de seu replantio ou regeneração natural. Você tem uma série de dificuldades para poder fazer essa mudança. Outro modo é através do uso de cotas de reserva ambiental, o CRA. Vão fazer com que aquele produtor rural que preservou a sua área de floresta consiga vender esses ativos para aqueles produtores que estão com falta de reserva florestal. Então quem preservou ganha e aquele que está faltando não precisa necessariamente tirar a sua produção do campo. O grande desafio agora, nesse projeto da BV Rio, é fazer com que esses produtores se encontrem e possam fazer suas transações. Funcionando lá, a ideia é a gente poder exportar isso para os outros municípios do estado do Pará e, quem sabe, criar um grande mercado comum aqui da Amazônia de ativos florestais. A gente espera que com isso a gente possa fazer a legislação ambiental funcionar, trazendo benefícios ambientais e sociais para esse estado que conserva tanto a maior floresta brasileira. Praticamente uma situação onde todos ganham, né? Ganha o empresário, ganha o estado e ganha o meio ambiente. A BV Rio está lançando um mercado nacional de cotas de reserva ambiental. Através de sua plataforma de negociação BV Trade, proprietários e produtores rurais podem ofertar as cotas a serem criadas em seus imóveis rurais. Para ofertar CRAs, é necessário cadastrar o imóvel na plataforma. A plataforma indica as características dos imóveis, tais como o bioma e o estado. Compradores podem selecionar os imóveis e fazer ofertas de compra. O vendedor pode comparar as diversas ofertas. Caso o proprietário decida aceitar uma oferta, é celebrado então um contrato de compra e venda de CRAs para entrega futura. CRA. A engenharia financeira para lidar com esses problemas é complexa, é sofisticada, no mínimo tanto quanto no sistema financeiro. A BV Rio tem um papel de tornar a troca entre quem tem excesso de reserva legal e quem tem déficit de reserva legal transparente. Dará credibilidade, o mercado dá credibilidade, mais importante que isso, dá efetividade às regulamentações do país. Isso é uma combinação perfeita, aonde você continua com a produção, que isso mantém a economia, mas que também você valoriza as áreas de floresta. A chegada da BV Rio no enfrentamento dos impactos ambientais de diversas ordens é extremamente positivo. E a Bolsa Verde do Rio, ela é uma das iniciativas mais inovadoras que nós tivemos nos últimos anos. Ela vai fazer com que a legislação seja cumprida mais facilmente. Vem trazer essa grande novidade de ser esse incentivo importante para a preservação com remuneração dentro das propriedades rurais. Clareou mais para a gente. Tem certas coisas que vêm para ajudar. Porque se nós temos como negociar matas, hoje vai ser muito mais interessante para a gente, né? A BV Rio é uma excelente iniciativa que traz uma nova forma de geração de renda e conservação da biodiversidade ao mesmo tempo. Você recebendo para preservar o que tem,
todo mundo vai preferir deixar ele em pé do que cortar. As vantagens são muito maiores. A BV Rio presta um importante serviço à sociedade como um todo. Desejo outro ano de grande evolução para a BV Rio, como foi esse ano. Então, parabéns para o time todo por esse lançamento. É uma tremenda inovação e um presente para o Brasil. A Bolsa Verde do Rio, para dar valor ao ambiente, BV Rio é o caminho, é verde, é verde. A Bolsa Verde. Espero que vocês tenham gostado da trilha sonora. Pagou royalties? Vamos pagar. Então, depois do sambinha, passamos a palavra para o senhor Tasso Azevedo, consultor em sustentabilidade e ex-diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro. Então, quando a gente... Essa história do CRA existe não com esse nome, né? Mas existe no Código Florestal há pelo menos 12 anos, né, Roberto? 12 anos, né? E é interessante como que o instrumento está lá, estava disponível e não teve formas de colocar ele para funcionar, né? Ele não foi criado com o novo Código Florestal, ele está lá já há 12 anos, né? Durante o período que a gente teve no governo, a Roberta, que agora faz parte da equipe da BV Rio, que esteve junto com a gente lá, a gente tentou várias vezes colocar isso em pé, usando o mecanismo, tentando usar as estruturas do poder público para executá-la. E chegamos até a estar com a proposta pronta na Casa Civil, deve estar até lá hoje, há 3, 4, 5 anos, esperando alguém bater o martelo sobre como fazer. E eu acho que nessas horas é que vale, essencialmente, o empreendedorismo e o botar a cara. Né? Que o botar a cara diz assim, bom, o negócio é complexo? É difícil de fazer? Envolve muita gente, muitos interesses? Mas se ele tiver feito, estiver disponível, ele será muito simples para quem vai ter que operar? Então tem que fazer. E eu acho que esse que é o mérito. O mérito é que tem uma complexidade enorme que vai estar por trás disso, mas que o produto é uma coisa muito simples para quem vai usar. Eu tenho um negócio que eu preciso, o outro tem um negócio que ele tem para vender, e a gente pode se encontrar em algum espaço, que é um espaço muito simples para quem opera. Eu tive a oportunidade de, nas últimas semanas, o Pedro me mandou alguns links para poder ver como é que funcionava. E realmente é muito simples. Para quem vai operar, um instrumento muito simples. Eu acho que o CRA é só um primeiro exemplo do que pode ser feito, mas eu acho que ele vai surpreender muito mais quando ele for aplicado em coisas que a gente nunca pensou em fazer, como, por exemplo, o tema da reciclagem. Né? Ele é um tema que tem uma lei muito forte, que está avançada, inclusive, para outros lugares do mundo, né, que é a nossa Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, com uma enorme dificuldade de implantação em várias regiões, e que, tanto para o setor público quanto para o setor privado, né, você imagina você fazer logística reversa de garrafa PET, né, então você fazer a conta toda, quanto é que custa para você fazer a logística reversa de garrafa PET, e você poder ter um instrumento que pode permitir que, por exemplo, um catador, né, um reciclador, né, como se diz, né, que faz a sua coleta hoje, que vende simplesmente o produto pelo seu peso, etc., aquilo passa a ter um outro valor, que é um valor intangível hoje, que era impossível de você acessar, e que ele existirá disponível para um encontro entre aqueles que necessitam fazer a logística reversa e aqueles que hoje operam esse trabalho tão importante relativo aos nossos ativos ambientais. Eu acho que tem um tremendo desafio para a Bolsa, além do que a gente está colocando aqui, que é ser um instrumento de inclusão. Esse tipo de instrumento ele é um instrumento que ele, às vezes, gera reação de alguns grupos que imaginam que ele pode ser um instrumento de exclusão, porque você começa a precificar coisas que hoje as pessoas têm como dados, por exemplo, acesso à água e outros recursos. Então, o grande desafio é como fazer com que a Bolsa seja um mecanismo para adicionar valor e incluir aqueles que hoje já trabalham e fazem um enorme serviço à sociedade, mantendo ativos ambientais ou prestando serviços de natureza ambiental pela sociedade, valorizá-los, ao mesmo tempo que gera uma possibilidade de tornar esses ativos com algum valor
monetário que possa, enfim, retornar a eles e ampliar, não só com a legislação, mas ampliar os serviços ambientais que estão disponíveis para a sociedade. Então, acho que quando eu falei que é um presente para o Brasil, aqui é porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que são esse tipo de iniciativas que fazem a gente dar saltos importantes na aplicação de políticas públicas, mas também no entendimento de temas tão complexos relativos à sustentabilidade, mas que podem ser transformados de uma forma simples para o dia a dia das pessoas, como algo desprovido dessa complexidade, às vezes, que nos aparta das soluções. Então, é um presente mesmo para o Brasil. Obrigado, Tasso. Queria agradecer a você, assim como vocês, a todos que estão nessa mesa, os que não estão, os que estão na audiência, quem não veio aqui hoje, quem está acompanhando pela internet. É um desafio enorme a nível nacional. A gente precisa de todas as parcerias, os amigos, os apoiadores, para fazer isso ganhar escala e realmente ter um impacto que é o impacto que isso merece. Então, muito obrigado a todos. A gente vai abrir agora para perguntas, algumas perguntas e respostas antes da conferência de imprensa, mas primeiro eu queria aproveitar o fato da Paula Walsh, do FCO da Inglaterra, estar aqui. Talvez você possa falar algumas palavras para a gente, Paula. Obrigada, Pedro. Meu nome é Paula Walsh, do Consul Geral aqui no Rio. Estou representando a Embaixada Britânica no Brasil e o Foreign Office do Reino Unido. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de dizer algumas palavras neste evento. E queria cumprimentar todos aqui para este lançamento da plataforma de BV Rio. Tem sido uma honra para o Reino Unido apoiar o desenvolvimento da Bolsa Verde. A BV Rio é uma iniciativa inovadora em finanças ambientais. Tem motivado o investimento em produtos e serviços ambientais em todo o Brasil. E o Reino Unido tem apoiado a criação desde o princípio, marcando a continuidade de uma parceria frutífera entre o Reino Unido, o Estado do Rio, o município do Rio e BV Rio. Essa parceria iniciou-se em 2009, quando o Reino Unido apoiou a criação do painel brasileiro de mudanças climáticas. Além disso, também estávamos parcerias do Rio na promoção de medidas para uma economia mais verde no Estado. E, através do projeto Pegada do Carbono na Copa do Mundo 2014, estamos apoiando as cidades anfitriãs da Copa do Mundo a mitigar as emissões de gases e isso é uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Esportes. A Copa e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos serão oportunidades para o Rio a demonstrar que é possível aliar sustentabilidade e grandes eventos, deixando um legado positivo para os cidadãos. E estamos no Reino Unido à disposição de todos para trocar experiências sobre a preparação dos Jogos Sustentáveis e a construção de um legado positivo. Então, é realmente um privilégio para o governo britânico apoiar essa criação da Bolsa Verde. Um mecanismo realmente inovador, viável economicamente e que contribui com o meio ambiente também. Ficamos muito contentes em poder participar hoje no lançamento da plataforma eletrônica que vai permitir essa negociação. O BV Rio é um passo importante rumo a uma gestão transparente, eficiente e efetiva dos ativos ambientais, que também facilitará o cumprimento das obrigações legais, começando pela reserva legal. Estamos certos de que a BV Rio será um modelo para o país e outras nações.
e o governo britânico está pronto para manter e aprofundar a cooperação para a economia mais verde no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. E desculpo muito meu português, mas desejo a todos uma excelente tarde. Obrigada. Obrigado, Paula, cônsul-geral britânica aqui no Rio de Janeiro. Queria também, antes dessas perguntas, chamar a Marina Grossi, presidente do CEBED, que é a nossa conselheira, para falar algumas poucas palavras. Desculpa, eu vou pedir para a senhora levantar, porque a gente está transmitindo online, né? Assim, as pessoas que estão assistindo podem vê-la também. Não, obrigada, Pedro, o pessoal todo da mesa, os colegas. Só para reforçar o que está sendo feito, o que falou o Tasso, o que falaram todos os que o precederam. Não é uma questão trivial a gente, da parte do setor empresarial, a quem eu represento, eu sou presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, e quando a regulação chega, uma regulamentação, as empresas, é claro, têm que cumprir. Mas eu acho que foi o Tasso que citou o exemplo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é super avançada, em 4 anos vai mudar a cara do Brasil em relação ao consumo, etc., etc., tem um grande impacto nas empresas, mas a forma de fazer isso, quer dizer, de que forma que você põe isso para ser efetivo? Além de transparente, que eu acho que é o primeiro mérito de quando você tem uma questão como a Bolsa, como é feito aqui, mas de que forma que você faz efetivamente que aquela lei se cumpra. E aí precisa de mecanismos de mercado, precisa de mecanismos que incentivem isso, né? Então, eu sentia, do ponto de vista das nossas empresas, um grande interesse para ver, por exemplo, pneus, reciclagem, etc., de que forma que pode ser aproveitado. Então, eu acho que é um grande modelo, eu acho que é um embrião. O Rio de Janeiro está... isso é para o Brasil inteiro, estamos começando agora, mas pode mudar esse paradigma da gente buscar um ajuste melhor nessa relação entre as parcerias pública e privada. Obrigado, Marina. A gente vai abrir para perguntas. Maria, você quer coordenar essa parte? Então, alguém quer... Meu nome é Camilo, eu sou do IPEA. Eu gostaria de saber se as cotas serão temporárias ou permanentes. Boa tarde, Camilo. É uma boa pergunta. Quer dizer, na realidade, quem vai decidir isso, em última instância, é a regulamentação de cada estado. Os estados estão elaborando as suas regulamentações próprias, e esse é um dos aspectos que tem que ser determinados. Na plataforma, nós estamos com um funcionamento flexível, onde as partes podem indicar o tempo de duração que elas pretendem ter para a cota, e isso depois vai ter que ser adequado e refletido na altura da emissão da cota. Boa tarde, meu nome é Maria Rosélia, eu sou da Emater Rio, eu trabalho diretamente com o produtor rural e eu gostaria de saber se essas cotas, digamos que um produtor tem uma reserva grande, se ele pode vender para mais de um proprietário de uma reserva pequena. Sem dúvida, isso é uma possibilidade importante, porque é uma das dificuldades que dá de você encontrar um comprador e um vendedor com as mesmas necessidades. Ela é superada na medida em que você pode fragmentar a sua área de excedente de reserva legal em cotas. As cotas representam 1 hectare, cada cota é 1 hectare de cobertura de vegetação, possibilitando assim que um vendedor, alguém que tenha uma quantidade grande, possa vender várias parcelas para diferentes produtores. Boa tarde, eu sou Liliane, WWF Brasil. Eu queria saber como é que está sendo feita essa relação com a conservação, de áreas prioritárias para a conservação. Como é que isso vai estar contemplado nesse mercado? Obrigada. As áreas prioritárias para a conservação ela tá prevista na legislação florestal, especificamente relacionada às cotas,
na medida em que uma das regras de compensação você tem duas grandes limitantes de compensação. Uma é o bioma, você tem que compensar áreas no mesmo bioma, e a outra são as divisões estaduais. Quer dizer, em princípio, você pode compensar uma área dentro com cotas do mesmo estado. E, nesse ponto, entra a questão das áreas prioritárias para conservação. Os estados e o governo federal podem eleger áreas para compensação entre estados, e essas áreas são exatamente as áreas de preservação, prioritárias para a conservação. Então, você pode emitir uma CRA em uma área para conservação em um estado, e essa CRA, por estar nessa área prioritária, ela pode ser usada em outro estado, por estar numa área de prioritária de conservação. Boa tarde, Maurício, tudo bem? Com o Pedro. É Ludovino Lopes. Uma pergunta que eu acho que certamente muitas pessoas vão fazê-la, que é o seguinte: que travas vocês construíram para criar, por um lado, a criação da transparência em termos daquilo que foi feito na estrutura, e para evitar a dupla contagem ou que alguém amanhã venda 2 vezes a mesma cota? E, portanto, como é que isso casa com a estrutura, digamos, geográfica, ou com o mapeamento da estrutura do território brasileiro? Porque isso certamente é algo que vai dar compliance e credibilidade para aquilo que efetivamente o Tasso disse que é esse presente para o Brasil. Sem dúvida. Quando a emissão o que a gente está lançando aqui são contratos de compra e venda de CRAs para entrega num momento futuro, quando essas CRAs forem realmente emitidas. Quando elas forem emitidas, isso é uma atribuição de cada estado, elas têm que ser registradas num registro também estadual, que conversa com um registro federal, que vai dar um número único de registro de cada uma dessas cotas. E é isso que vai assegurar que essas cotas não sejam vendidas mais de uma vez. Quer dizer, no final das contas, que o usuário da cota é quem vai comprar uma e vai averbar aquilo no cadastro de imóvel. Mas todas essas cotas vão ter um número único de registro, e isso é uma aparelhagem do Estado que a gente só complementa. Eu queria eu vejo que tem é natural que isso aconteça, muitas questões que estão associadas à regulamentação de cada estado, né? Então, eu queria chamar a Denise Rambaldi, que é a pessoa responsável por isso aqui no estado do Rio de Janeiro, ela é vice-presidente do INEA, para um pouco dar uma rápida, né, explicação como é que a gente está conduzindo essa discussão no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, onde todas essas questões precisam ser realmente analisadas. Denise, por favor. Boa tarde. Nós estamos discutindo esse assunto no âmbito do INEA e também da CEA, já regulamentando, através de decreto, como que será o funcionamento dessas cotas no Estado do Rio. Obviamente, estão surgindo muitas dúvidas dentro do próprio grupo. Estamos tendentes a manter o mercado do Estado do Rio no Estado do Rio de Janeiro. Nós preferiríamos que isso funcionasse só dentro do Estado. Aí existem as dúvidas, como fica com as propriedades transfronteiriças, né? Como é que vai ficar isso? Questão também de supressão de vegetação. Eu não sei se vocês chegaram a falar sobre isso, eu tive um problema, cheguei um pouco tarde. Isso é uma dúvida que nós, do grupo, também temos, e eu acho que seria interessante se vocês pudessem abordar isso. Mas é um assunto muito profícuo e muito excitante. O grupo que está discutindo isso está ficando muito criativo e nós começamos a discussão a partir da minuta, né, que vocês nos sugeriram, e nós estamos indo muito além disso com relação principalmente, valoração das áreas de acordo com os locais onde elas se encontram. Ou seja, como melhorar o valor financeiro dessas áreas, o valor monetário, partindo do valor ecológico funcional dessas áreas dentro da paisagem. Estamos tentando diferenciar também dentro dos ecossistemas, né, principalmente Restinga, que é uma das áreas talvez mais ameaçadas do Estado do Rio de Janeiro.
né, ou então dar um peso diferente para as áreas, para as cotas dentro desses ecossistemas. Enfim, ainda estamos discutindo, eu espero que a gente feche isso ainda nesse ano para a proposição do decreto e aprovação e talvez já começar a operar o mais rápido possível, porque temos certeza que é um mercado grande. O Estado do Rio de Janeiro, pelo menos em uma única bacia hidrográfica que eu conheço muito bem, na qual eu trabalhei durante mais de 20 anos, que é a bacia hidrográfica do Rio São João, apenas 5% das propriedades têm reserva legal reconhecida e instituída. Então, eu acho que é um mercado que certamente fará muita diferença, pelo menos no Estado do Rio de Janeiro, que eu imagino que deve ser a mesma coisa no Brasil todo. Obrigada. Oi, aqui é a Juliana Barbassa, da Associated Press. E eu estava interessada numa coisa que o Tasso falou no começo, a precificação de recursos. E gostaria de saber se vocês já ouviram a crítica ou se alguém já levantou a questão dessa troca permitir a um produtor colocar dinheiro no problema em vez de seguir ao replantio. Pronto, ligou. Então, acho que a gente tinha que pensar um pouco, se dar um passo atrás. Eu vou pensar na cota antes do novo código, né? Eu acho que o novo código tem uma outra questão que é, independente da cota, ele criou uma situação em que você reduziu a quantidade de área que vai ser recuperada no Brasil, ponto. Isso é um problema, enfim, é uma discussão à parte. A questão central é que, quando criada a cota, ela é um instrumento, digamos, é um dos instrumentos de flexibilidade para garantir que exista a reserva legal. Então, você criou um instrumento que é a reserva legal, que era, eu quero garantir que tem um mínimo de cobertura florestal no país, cumprindo as suas funções. Esse mínimo de cobertura florestal ele será composto por áreas públicas, que vão estar nas áreas protegidas, principalmente, terras indígenas, etc., ou áreas públicas que ainda não estão destinadas, e nas áreas privadas, é uma proporção das áreas privadas. Então, esse instrumento o que ele faz é apenas você garantir que a forma como vai existir essa cobertura florestal mínima, ela pode ser uma porcentagem, a mesma porcentagem de todas as propriedades, ou pode ser porcentagens diferentes, desde que no total elas deem aquela quantidade que você queria. Então, se você pensar desta maneira, a cota é um instrumento que facilita isso. Agora, também você pode pensar uma coisa diferente, estava comentando até com o Maurício, né, que é, você pode ter uma situação em que o exercício da cota, ela viabilizará ou incentivará que você faça a recuperação de áreas até para gerar cota. Então, por exemplo, se você tem um instrumento aqui no Rio que diz assim, olha, eu vou usar o exemplo só porque foi usado aqui, eu também não sei se é isso, mas vamos dizer assim, a cota na Restinga vale 1,5 e num outro, enfim, ambiente que é está menos ameaçado, vale meio, digamos assim, né? Você pode gerar um instrumento em que estimula que mesmo aquele que já tem a sua reserva legal cumprida, ele pode dizer o seguinte, olha, para mim vale mais a pena eu recuperar e voltar a ter Restinga em uma determinada área, porque a cota que eu vou gerar aqui me gerará um retorno econômico interessante. Então, eu acho que essa ideia da cota ela vale também para fins de você recuperar, não só de evitar, digamos assim, você ter que recuperar. Pode até estimular que se recupere, na verdade, como um ativo. Só para complementar, esse ponto, surpreendentemente, não foi levantado, mas eu pensei muito nele. Quer dizer, se o cara está comprando uma cota, você não está fazendo uma possível revegetação da área que você tem que fazer. Por outro lado, o que a cota faz, se você pensar bem, é cristalizar, é consolidar uma grande área que vai ser conservada, e uma área com vegetação natural e não uma área de replantio. Quer dizer, são florestas existentes que, se não fossem pelas cotas, elas poderiam ter sido cortadas com aquela perda de biodiversidade, que agora, através das cotas, elas são consolidadas. Então, o uso de cotas é um grande instrumento de consolidação de áreas de conservação pelo país afora. A nossa mestra de cerimônias indicou veementemente que estamos atrasados, então passo a palavra a ela.
Muito obrigada pela presença de todos. Uma ótima tarde. Eu lembro que nós temos, pelo menos nós estávamos tentando ter uma demonstração da BV Trade em operação na sala ao lado, onde nós temos um café. Nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos e nós voltamos com a coletiva de imprensa, com os jornalistas aqui presentes e jornalistas virtuais pelo Brasil todo. Vocês também estão convidados a continuar na coletiva, se quiserem. Mas eu gostaria de pedir que só jornalistas façam perguntas na coletiva. Muito obrigada. Daqui a 10 minutos, 20 para as 4, nós retornamos.